Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar o relatório de mapeamento de grupo. É o relatório de mapeamento de um grupo que você vai selecionar, podendo ser o relatório de um cargo, dos ocupantes de um cargo, que é justamente o que a gente vai apresentar aqui como exemplo. Então, onde que você vai puxar esse relatório? Você vai no painel da empresa e você pode puxar o relatório de grupo da empresa toda, aí será a média geral, os índices, os gráficos, retratarão a média geral de todos os colaboradores da empresa, mas você pode fazer o mesmo apenas com os ocupantes de um departamento, e aí vários cargos, todos os colaboradores de todos os cargos daquele departamento, ou você pode entrar no cargo de uma empresa e puxar ali, por exemplo, o relatório de grupo de todos os colaboradores que ocupam esse cargo aqui. Então, os gráficos, os índices retratarão a média geral do grupo, ok? E aí, você vem aqui, clica nesse botãozinho aqui, relatório de grupo, e pode gerar esse relatório. E quando a empresa mapeia o cargo, então é importante também que o cargo seja mapeado, aí nós temos como comparar a média geral dos colaboradores com o que a empresa mapeou. E agora, se a empresa não mapeou, a gente não tem como gerar esse comparativo, tá? Então, vou apresentar agora um exemplo de um relatório de um cargo com esse comparativo. Ok, então tenho aqui o resultado de mapeamento do cargo consultor de vendas, todos os colaboradores que ocupam esse cargo. Nós temos aqui a página 1, o texto contextualizando a história por trás do perfil, depois as características das 4 dimensões, dos 4 perfis, as principais características, e aí nós chegamos na página que descreve o grupo. Então aqui nós temos o departamento comercial, cargo consultor de vendas, essa empresa é uma empresa fictícia, número de colaboradores 7, nós temos todos os colaboradores com seus perfis, então o perfil de cada um, e todos aqui estão apresentando o mesmo cargo, porque o relatório é do cargo, Então, isso já era esperado. E aí nós temos aqui o perfil do grupo, que retrata a maioria do grupo, que é o perfil influente. Então, se a gente for ver aqui o perfil da maioria do grupo, realmente é influente puro, E nós temos aí outros colaboradores que têm alta influência combinada com outros perfis, 2 influentes dominantes e um influente analítico. Então, a maioria realmente tem a influência alta e por isso aqui, retratando a maioria do grupo, perfil influente. Nós temos o texto, que é a característica do grupo, um texto já falando das principais características do grupo, e a gente chega aqui no gráfico de exigência do meio. E aí, é importante que você saiba analisar individualmente, ou seja, esse gráfico num relatório individual, porque você sabendo analisar o gráfico no relatório individual, você vai saber analisar aqui, porque é a mesma leitura, segue as mesmas regras. O que representa as torres verdes? O perfil adaptado do grupo, como o grupo acredita que deveria estar. O que representa a torre azul? As torres azuis, o perfil exigido na percepção geral do grupo, como o grupo acredita que deveria estar. Então aqui a gente já observa também o quanto que o grupo acredita que precisa mudar na dominância e na conformidade aqui. Nós temos pouca mudança, mas o grupo acredita que poderia ter muito menos influência e deveria ter muito mais estabilidade. E nós vamos ver então a quantidade geral de mudança, na média, na percepção geral do grupo, quanto que o grupo acredita que precisa mudar. O grupo acredita que precisa mudar ainda bastante, Então, nós temos uma alta percepção de mudança do grupo. Então, nós temos o AEM é a percepção individual de cada um da necessidade de mudança, nas 4 dimensões. Aqui nós temos a média geral do grupo, por isso que é IEMG, que é o índice de exigência do meio geral. Então, vamos lá. Nós temos uma página que separa todos os colaboradores que têm um AEM alto, muito alto ou extremamente alto, justamente para que a empresa possa ter um olhar específico para cada um, porque a gente sabe que esse índice pode estar relacionado com desmotivação, com estresse. Então, se você sabe fazer a análise individual do AEM, você já vai ter aqui separadamente todos os ocupantes desse grupo, ocupantes desse cargo, membros desse grupo aparecendo. Aí é importante, mais uma vez, se você não assistiu os vídeos que falam sobre cada um desses índices
índices e como analisá-los individualmente, assista, porque esses índices possuem vídeos específicos, né, bem explicativos, e você vai apenas conduzir a leitura aqui agora, levando em consideração a percepção geral do grupo. Pois nós temos o mapa verde, que é como o grupo acredita que deveria estar. Como que o grupo acredita que deveria estar? Nós temos aqui no mapa verde também a pontuação média de cada uma das habilidades. As habilidades são ordenadas da maior para a menor. E nós temos aqui o mapa azul, que é como o grupo acredita que deveria estar, e o mapa azul com verde, essa sobreposição. O que a gente pode deduzir nessa sobreposição? Ou encontrar nessa sobreposição? O indicativo de mudança do grupo na percepção geral do grupo, né? Quais as habilidades, por exemplo, quais os gaps, o que o grupo acredita que deveria desenvolver, por exemplo, aqui na empatia, na paciência, na ousadia. Depois nós temos aqui, muito importante, aquilo que eu falei, né? A sobreposição do que foi mapeado pela empresa com o que o grupo possui. E aí, aqui sim a gente vai ver os gaps, né? E isso pode ser muito importante para conduzir a orientação, por exemplo, de um treinamento comportamental, uma capacitação para o grupo. Se a empresa quer saber, por exemplo, o que nós deveríamos desenvolver nesse grupo? Aqui já está aparecendo de forma clara, ó, persuasão, carisma, ousadia, senso de urgência. E o que o grupo possui que nós não estamos explorando também aqui? A gente consegue visualizar o que está de subaproveitamento aqui, o que está aparecendo de subaproveitamento, que nesse relatório específico não está dando para ver muito bem, mas você vai conseguir visualizar as áreas de subaproveitamento aqui também, da mesma forma que você faz a análise nessa mesma sobreposição, só que individualmente para cada colaborador. Então nós temos aqui uma tabela que vai deixar ainda mais claro esses gaps. Nós temos uma tabela que ordena todas as habilidades da ordem do mapeamento da maior pontuação para a menor pontuação, ou seja, as habilidades que são consideradas mais importantes para a empresa vão aparecer primeiro aqui. Aí nós temos a média do grupo, como o grupo acredita que está, e a média exigida, como o grupo acredita que deveria estar. E aí a gente compara isso. Então, por exemplo, em termos de gaps, a gente já vê aqui, ó, o que está apresentando aqui nesse relatório, a gente já vê aqui em termos percentuais a pontuação bem clara. Por exemplo, persuasão. A gente olha aqui que persuasão deveria ser desenvolvida. Ousadia também deveria ser desenvolvida aqui, ó. E são os maiores gaps. É justamente quanto que o grupo apresenta na média geral, menos o mapeamento. Então dá menos 32, ó. Tudo que é menos aqui é o que o grupo apresenta de gaps, que falta desenvolver, o que deveria ser desenvolvido. E aqui é para ver o alinhamento entre o que a empresa espera ou deseja, né, que o grupo possua, e o que o grupo realmente possui. E o que a gente pode chegar na conclusão aqui? Quanto menor for esse percentual aqui, como nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui sociabilidade, o grupo possui 78,57, no mapeamento a empresa espera que tenha 80 e o grupo acredita que deveria ter 79. Portanto, está bem alinhado, ó. A média exigida versus o mapeamento está praticamente igual, apenas com 0,43 de diferença. Então, quanto menor aqui for esse número aqui, mais alinhada está a visão da empresa, a visão de desenvolvimento da empresa com a visão de desenvolvimento dos colaboradores em sua média geral. E aí a gente observa, por exemplo, aqui persuasão. A empresa espera que o grupo tenha 95. O grupo possui 62, um gap de 32. E o grupo ainda acredita que poderia ter menos ainda, ter 58, um desalinhamento de 37. Aqui, por exemplo, a empresa espera 90, mas o grupo acredita que poderia ser 70, em comando e firmeza, um desalinhamento de menos 20. Isso pode ser importante até para a empresa depois sentar com o grupo para entender por que está desalinhado assim, ó. Agora vamos aos
estilos de liderança, você vai saber também qual é o estilo de liderança do grupo, na média geral. Aqui nesse caso, o grupo está como estilo de liderança por comando e prazos e conexão e diálogo, torre verde, mas ele acredita que deveria desenvolver ou possuir muito mais o estilo por consenso e orientações. O grupo atualmente possui 14,91 e deveria possuir 47,17, segundo a percepção geral do grupo. E a gente observa aqui justamente esses percentuais lado a lado e o gap aqui, por exemplo, em consenso e orientações. O atual, o exigido e a diferença, que é justamente o que falta ali para o grupo desenvolver o que ele acredita que deveria desenvolver. Aí, como o estilo de liderança do grupo é comando e prazo e consenso e conexão e diálogo, nós temos aqui um texto apresentando os possíveis pontos fortes e os comportamentos a serem trabalhados relacionados a comando e prazos e relacionados a conexão e diálogo. Então, o grupo ou a empresa já vai saber também quais são os pontos fortes e os pontos a serem trabalhados, os possíveis pontos a serem trabalhados no grupo. Isso também pode ajudar no direcionamento de uma capacitação, de um treinamento comportamental. Aí nós temos a tomada de decisão do grupo, da maioria do grupo, o ambiente favorável para o melhor desempenho do grupo, da maioria do grupo, e o quanto que o grupo acredita que possui de pontos de melhoria, né, em termos percentuais. Então, assim, o grupo acredita que possui poucos pontos de melhoria, está baixo aqui, mas nós temos aqui também os possíveis pontos de melhoria, que também podem direcionar para uma capacitação, para um treinamento do grupo. Tá? Quais são os possíveis pontos de melhoria para os membros do grupo? Nós temos agora aqui a tabela de pontos fortes e pontos limitantes, aquela tabela que também existe, é apresentada no relatório individual, e aqui nós vamos ver o quanto que o grupo acredita que possui de pontos fortes em cada uma das dimensões. Então, e quanto que o grupo acredita que possui de pontos limitantes? Então, aqui a média geral. A gente soma os 4 percentuais aqui e divide por 4. Então, o grupo acredita que, na média geral, possui 52,69%. Que pontos limitantes? Ó? Nós temos aqui o grupo acreditando que tem 23% de pontos limitantes na dominância. Ou seja, se a gente for observar aqui, o grupo tem mais pontos limitantes da dominância. E aí, se a gente soma aqui os 4, a gente vai encontrar uma média geral de pontos limitantes de 10,86. E por último, gente, na última página, nós temos separados aqui nesse caso só tem um colaborador, né, que possui uma baixa compatibilidade, um baixo índice de compatibilidade, que é justamente a Daiane Pimentel, que tem um perfil bem diferente da maioria do grupo, que é estável analítica, com uma compatibilidade de 0%, a compatibilidade de perfil de 0%. Então, as pessoas que aparecerem aqui nessa última página podem não retratar o que o relatório está dizendo, que o relatório retrata a maioria do grupo, mas pode ter ali um ou outro colaborador, algum membro do grupo que não retrata o que a maioria retrata, né? Não possui o que a maioria possui. E se a gente for aqui na página descritiva aqui, ó, a gente vai ver que é justamente a Daiane Pimentel que está meio que um peixe fora d'água aqui, né? Com um perfil bem diferente do perfil influente, tá bom? Então é isso. Esse é o relatório de mapeamento de grupo, que tem várias aplicações, várias possibilidades para ajudar a empresa a ter um olhar mais certeiro, um olhar mais aprofundado em relação à equipe que está apresentando e ter um direcionamento melhor para treinamento, capacitação e desenvolvimento desse grupo específico.